Muito bem, gente. Eu sou o professor Patrick, eu tenho uma formação bem diversa, na verdade. Minha primeira graduação foi em filosofia, fiz a graduação também em análise de sistemas, o mestrado em sistemas da computação, lá no DIMAP, e o doutorado em bioinformática, até aqui pelo programa de pós-graduação em bioinformática. Hoje eu leciono disciplinas que estão relacionadas à inteligência artificial, disciplinas de fundamentos da computação, FMC1, FMC2, disciplinas relacionadas à ciência de dados, como análise de redes, de Deep Learning. Então, basicamente, hoje eu devo falar um pouquinho sobre a disciplina de fundamentos matemáticos da computação 1. Basicamente, FMC1 é a disciplina que vai tratar sobre teoria dos números. Então, basicamente, inicialmente, o objetivo da disciplina é preparar o aluno a demonstrar tanto conceitos, teoremas, na linguagem matemática, naturalmente, mas demonstrar conjecturas relacionadas à teoria dos números. Aí o que significa isso? Isso significa que o aluno ele deve ser capaz de criar definições ou apresentar definições formais, especialmente definições recursivas, que são muito importantes para a computação. Basicamente, a ideia é que, com a teoria dos números, a gente consiga ver tanto o formalismo mais básico, que é a formalização teoria dos números da aritmética de Peano, mas que a gente consiga desenvolver e ir mais além, inclusive apresentando definições estruturais, apresentando séries, apresentando sequências, para na sequência trabalhar com somatórios, produtórios, basicamente operações que são definidas de uma forma em que a gente aplica a recursão e consegue demonstrar usando indução. Então isso é uma habilidade matemática de abstração muito importante. Isso no nível mais básico, no formalismo matemático. Mas além do que isso, é importante que o aluno ele consiga entender aspectos algébricos relacionados à teoria dos números. Então, por exemplo, mais à frente, a gente consegue observar que existem propriedades das operações, como comutatividade, associatividade, distributividade, que dizem algo sobre a álgebra relacionada à teoria dos números. Mas, além disso, a gente olha sobre a perspectiva de relações. A gente vai olhar, observar, trabalhar com relações de divisibilidade. A ideia é que toda essa base, ela na verdade vai ser essencial, do ponto de vista computacional, para o aluno entender relações complexas, ou problemas ou aplicações complexas que estão relacionadas a números primos, a aritmética modular e mais à frente a criptografia. A ideia essencial é essa. Mas além disso, né, na terceira unidade, a gente vai conseguir ver relações de recorrência e aplicações, inclusive para poder verificar a complexidade de algoritmos e verificar se, por exemplo, algumas pré-condições ou algoritmos específicos definidos por essas pré-condições, a gente consegue, portanto, né, verificar se essas pré-condições são satisfeitas ou atendem, né, às pós-condições. Então, essa é uma visão geral da disciplina. Tá? É importante que os alunos eles vejam que a disciplina ela é a primeira disciplina de fundamentos matemáticos da computação, de matemática discreta, mas que ela vai servir a base para, na sequência, a gente ter uma boa base em FMC2, e, na realidade, ver que essa disciplina, ensinando a gente a demonstrar, a ter essas habilidades de expressão matemática, a gente consegue ir além, tá? Então, tem conteúdos que são vistos ali, que vão ser aplicados, por exemplo, até em algoritmos avançados, como eu disse, criptografia, especificações formais. Então, é uma série de outras disciplinas que dependem dessa disciplina base. O que acontece, basicamente, é que os conteúdos que nós vemos no colégio, eles são muito direcionados ao resultado. Então, a gente está basicamente preocupado muito mais nas operações aritméticas e no próprio resultado final. A ideia é que com fundamentos matemáticos, e especialmente a matemática discreta, a gente consiga focar no formalismo de como a gente escreve, certo? Matematicamente, as definições, e mais além, né, como a gente demonstra que um determinado teorema é verdadeiro, ou determinada conjectura é verdadeiro.
E mais além do que isso, inclusive, a ideia é que com o FMC a gente consiga apresentar, por exemplo, teorias formais e demonstrando propriedades acerca disso. No ensino básico, a gente está só preocupado em muito mais entender até a linguagem matemática, mas de ter as habilidades matemáticas necessárias, mais básicas. Aqui não, aqui é um trabalho diferente, é um trabalho em que a gente consegue não focar nas fórmulas ou equações simples, mas a gente consegue focar no processo, nas demonstrações e até inclusive nas refutações. O fato é que, com a linguagem matemática, a gente consegue criar conjecturas, seja sobre números primos, seja sobre divisibilidade, em que determinadas situações elas são demonstráveis, em outras elas são refutáveis. Então, o ponto bastante importante da disciplina, o que diferencia do ensino básico é isso, é que você pode não se lembrar de uma determinada equação, mas sem muito esforço, lá pensando, você consegue, a progressão geométrica funciona assim. Então, se eu formulo um teorema sobre a progressão geométrica em uma determinada razão, eu vou lá, em poucos passos eu consigo, eu também consigo demonstrar que ele é verdadeiro usando indução. Então, isso dá muita segurança, principalmente para alguém da computação, da área de ciência da computação, ou mesmo até em outras áreas e diversas outras aplicações, dá a segurança de que você consegue não somente criar conjecturas, especificar, mas demonstrar que aquela conjectura ela é de fato válida, de fato correta. Tá? Isso é algo muito importante, uma habilidade muito importante. Bom, os alunos, quando você está cursando a disciplina de FMC, você já viu pensamento computacional, você já viu matemática elementar, claro, a FMC, de certa maneira, é uma disciplina teórica, ela de fato é uma disciplina teórica, então é difícil dizer que os conteúdos eles estão, não são conteúdos tecnológicos, digamos assim, imediatamente, mas o que acontece é que é o tipo de disciplina que separa a necessidade de um conhecimento técnico ou alguém que trabalha com computação do ponto de vista puramente técnico de alguém que realmente tem um nível superior e que consegue ter autonomia, consegue entender como diferentes paradigmas da linguagem de programação funcionam. Um aspecto muito importante da disciplina de FMC é a perspectiva de que, com esse formalismo, você consegue, por exemplo, utilizar a linguagens funcionais. Então, o paradigma de programação funcional ele tem sido explorado em diversas linguagens como Python, Lua, né, e mais propriamente Haskell. Então, existem linguagens que sofrem atualizações de programação que utilizam formalismos ou expressões matemáticas muito, que são vistas, que são trabalhadas em uma disciplina como FMC. E a ideia é basicamente muito mais preparar o aluno a enxergar além, né, do ponto de vista de demonstração, mas do ponto de vista de conteúdos do que a gente aplica mesmo. Entender realmente como é que funcionam os processos de criptografia que demandam e que necessitam exatamente desse conhecimento da aritmética mais profundo. Tá? Então o que dá para dizer é o seguinte, olha, pode ter certeza que do ponto de vista de mercado, aparentemente você não está aprendendo uma tecnologia que é disputada em mercado, mas pode ter certeza que, eventualmente, uma determinada entrevista pode ocorrer, por exemplo, de te pedirem questões sobre complexidade de algoritmo e parte dos fundamentos que são exigidos aí, você vê em FMC, tá? Talvez não diretamente, mas principalmente em relações de recorrência, tá? Em conteúdos como até verificação de complexidade de algoritmos que, assim, estão lá nos limites ou estão na base daquilo que você precisa saber para FMC. Aí só complementando também, um ponto é que assim, a gente tem a impressão, a necessidade de ser muito imediatista. Mas só depois que você passa por uma disciplina dessa carga horária muito extensa que você consegue até olhar as coisas de uma forma diferente, tá? Então, parte disso envolve esse amadurecimento matemático que é oferecido pela disciplina.
Bom, eu sou suspeito até a fazer essa separação, tá? O que acontece é que a, eu tenho uma abordagem teórica, claro, porque a disciplina ela é essencialmente teórica. Mas o que a gente precisa é sempre realizar bastante exercícios, tá? Então, bom, se você pensar que a parte prática envolve a realização de exercícios, então a gente eu tento oferecer o máximo de exercícios. Então a ideia é demonstrar bastante em sala de aula. Quanto mais a gente se habituar, quanto mais demonstrações diferentes a gente vê, seja em sala de aula, seja em fora da aula, então mais interessante vai ser, mais domínio a gente vai ter. Então, mas é claro, eu acho até que, do ponto de vista da universidade, a gente tem que ter rigidez teórica e muita execução prática, muitos exercícios, tá? Muitas aplicações, ver o mesmo conteúdo, às vezes, de perspectivas diferentes, demonstrar, talvez, usando a mesma estratégia, mas teoremas diferentes, com conteúdos diferentes. Então, não respondi diretamente a pergunta, mas eu acho que eu tento sempre combinar motivações que são práticas, seja relacionando a conteúdos de aplicações, mas sempre tendo o rigor teórico que é necessário, tá? Bom, a importância de FMC, eu meio que antecipei quando eu estava respondendo a pergunta sobre por que é, qual é a diferença ou por que as pessoas o que as pessoas esperam quando vem a disciplina, né? Mas basicamente assim, o que eu posso reforçar é que o que separa realmente alguém que tem um nível técnico, tá, que aprendeu, se formou vendo cursos curtos, e alguém que é de nível superior, que pode estar preparado para diferentes contextos, são exatamente disciplinas como a de fundamentos matemáticos, tá? Então a gente sabe, por exemplo, tem uma matéria recente na BBC falando o quanto matemáticos são requisitados tanto pela indústria quanto pelas universidades. Então, eu diria assim, a disciplina é importante porque ela vai abrir a nossa capacidade de abstração de uma forma que um curso de nível superior exige. Então é isso que eu digo. Naturalmente, pelo próprio caráter da disciplina, elas são mais técnicas, tá? Mas tem uma coisa que eu realmente incentivo e eu fico bastante animado, é quando, por exemplo, eu pego listas de exercício e peço para as pessoas discutirem em grupo, dois alunos tentando demonstrar ou refutar determinados enunciados. Eu acho que quando tem essa interação, quando as pessoas debatem, ou quando as pessoas vão no fórum, seja no Discord, ou seja em sala de aula, quando eu tenho uma turma que tem uma recepção boa, em que eu provoco eles e digo, olha pessoal, vamos tentar demonstrar isso, então olha pessoal, não me lembro dessa definição, digamos que motivos pedagógicos eu digo assim, olha, não me lembro bem, me ajudem a lembrar como você pode definir essa operação recursivamente. Aí as pessoas vão lá interagindo e vão ajudando você a construir a aula. Então acho que quando se tem o engajamento dos alunos, você vê que a aula ela flui bem, você sente que os alunos eles estão aprendendo, eles estão se manifestando a respeito do conteúdo, tá? Então, é, é importante balancear, tá? Nós temos aspectos técnicos que são importantes de serem vistos, mas as pessoas têm que estar engajadas com o conteúdo. Basicamente, é importante, claro, a disciplina ela é vista depois de matemática elementar. Então, já é importante que o aluno tenha algumas noções de demonstração, tá? É claro que isso pode ser recuperado. Em geral, nas primeiras semanas, discuto sobre técnicas de demonstração. E antes existia a disciplina, e ainda existe, né, na nossa grade, a disciplina de geometria analítica, mas é importante que parte dos alunos eles saibam, tenham algumas noções sobre demonstração. Então isso realmente vai ser um diferencial para o aluno, tá? Então é importante justamente que ele já tenha essa noção prévia sobre demonstrações.
Bom, sim, né? Você tem uma certa resistência, tá? Então, até como eu disse, porque é um choque, é bastante diferente o conteúdo visto na universidade, é bastante diferente do que a gente, das noções matemáticas que nós temos do ensino básico. Então, isso pode criar uma certa resistência. E às vezes, talvez assim, a, essa resistência é o que pode fazer com que o aluno ele não se sinta, não veja muita aplicação, tá? Mas aí só reforço, é algo que é uma habilidade que precisa ser adquirida, que com bastante exercícios, que com muita prática, qualquer pessoa realmente pode se dedicar e ter algo bastante avanço e se sentir seguro e dizer assim, olha, eu sei demonstrar, eu sei como olhar um problema e tentar atacar esse problema. Bom, parte do obstáculo eu diria que os conteúdos eles são extensos, relativamente extensos, envolvem processos que são acumulativos, então você vai adquirindo conhecimento e talvez notações eles são trabalhadas, é preciso aprender notações diferentes, talvez sim, se alguns alunos tiverem dificuldades é, com notações matemáticas específicas ou com simbolismo, ele vai ter alguma resistência, mas então o que é importante é sempre construir as intuições a respeito das definições que nós estamos apresentando. Então, quanto melhor as intuições e as relações que nós temos, uma forma de contornar esse tipo de problema, sabe? Tentar trazer para exemplos que são computacionais ou exemplos de definições que fazem parte do dia a dia de desenvolvimento, é uma forma de contornar um pouco isso, tá? Então, mas é uma realidade, assim, é difícil às vezes, se tem um aluno, ele tem talvez um pouco de déficit de atenção, ou se ele não está muito interessado em dominar aquela habilidade, a forma que a gente tem como trazer ele mais para a disciplina é tentar mostrar que há aplicações, tá, do conteúdo, e mais ainda, que o que está sendo feito ali é uma habilidade que está sendo construída, que vai ser útil em diversas outras áreas também. A disciplina tem uma carga horária de 90 horas, né? Então, nós temos 3 encontros semanais. Então, é uma disciplina realmente que demanda bastante tempo em sala de aula e até fora dela também, né? Então, basicamente, até inclusive, nós temos diversos projetos de monitoria que atendem tanto presencialmente quanto de forma remota, mas basicamente essa carga horária é uma demanda. Basicamente, o que é importante em alguns contextos, aplicar a sala de aula invertida, justamente para os alunos poderem chegar em sala de aula já esperando, já sabendo o que vai acontecer, né? Então já terem, de alguma forma, se preparado. Mas é importante, claro, ter uma dedicação, né, na resolução de exercícios em que as pessoas vão lá e eventualmente usem Discord, usem os fóruns para poder discutir a solução. E até motivo bastante os alunos, reforço bastante que não tem nenhum problema os alunos discutirem, compartilharem respostas, não as soluções imediatas, mas eles mesmos tentarem fazer uma espécie de tutoria, alunos um pouquinho mais com mais autonomia poder ajudar os outros alunos. Então, é importante ter esse período tanto de preparação quanto de discussão das listas e exercícios. A disciplina de FMC, em particular a turma que eu ministro, ela é 100% presencial, né? Eventualmente, tem atividades que podem ser feitas em algumas plataformas. Existem algumas plataformas que eu utilizo, como por exemplo o Eduquera,
Às vezes, alguns alunos têm um pouquinho de resistência, inclusive até tem um trabalho com um aluno de mestrado que desenvolve uma ferramenta específica, está em desenvolvimento, uma ferramenta para a realização de demonstrações. Então, é um trabalho em conjunto com as monitorias, com alunos de monitorias e com alunos de mestrado, para construir o que seria uma espécie de framework para os alunos poderem irem lá e de forma automática demonstrar e verificar se a demonstração está correta. Então, basicamente assim, como eu disse, é uma disciplina presencial, mas que tem atividades que podem ser feitas remotamente, tá? Bom, de forma básica, o livro da Susana Epp é uma das referências importantes, tá, do livro, da disciplina. Basicamente também o livro do Rosen, são livros grandes, tá? Quase mais de 800 páginas cada um deles, mas claramente na disciplina a gente não trabalha todos eles, a gente foca em alguns capítulos, tá? E segue um roteiro particular. É, e, e a ideia sempre é complementar tanto os livros quanto com essas estratégias e esses ambientes de demonstração, tá? Então a gente tem esses ambientes de demonstração web que permitem o aluno interagir e realizar exercícios de forma online, tá? Mas minhas recomendações basicamente é isso. Tem um livro bastante conhecido da Susana Epp, que é muito bem escrito, tudo bem, está em inglês, mas como é um inglês técnico, os alunos conseguem superar, é até uma forma até de desenvolver a habilidade pela língua inglesa. Cada semestre eu mudo um pouquinho, mas basicamente as avaliações e as notas, nesse semestre, por exemplo, eu estou atribuindo tem 7 pontos para uma avaliação, a prova, por unidade, e 3 pontos para a lista de exercícios. Estou formulando, eventualmente, alguma outra atividade de ponto extra, é possível de ser aplicada dependendo do nível de dificuldade que a turma está. Tá? Mas, basicamente, dois, 3 pontos são ofertados via lista de exercícios e 7 pontos exatamente uma avaliação. Tá? Em outras turmas eu já tentei ministrar, aplicar 2 avaliações por semestre, então, na verdade, desculpe, 2 avaliações por unidade e também pontos extras. Mas tudo depende também um pouquinho da forma como a turma está avançando, como é que ela está tendo um rendimento ao longo do semestre. Não, como habilidade necessária que os alunos têm que desenvolver a habilidade de realizar demonstrações, então é importante que seja uma habilidade individual, então não utilizo seminários, basicamente resolução de exercícios com demonstrações que podem ser discutidas às vezes em dupla, em um contexto específico, mas em geral são atividades individuais. Então, sobre dúvidas que são recorrentes nos alunos, basicamente assim, as dúvidas iniciais sobre estratégias de demonstração são muito comuns. Em geral, os alunos têm um pouquinho de resistência ao aprender a demonstrar por indução. Às vezes também, quando aplicar demonstrações por caso, raciocínio por absurdo, às vezes são tipos de demonstrações um pouquinho mais complicadas para alguns alunos. Mas, então, principalmente mais no início da disciplina, quando a gente está tentando adquirir o ritmo, né? Mas como eu disse, se a gente focar e ter essas habilidades evidenciadas logo no início da disciplina, em geral, tende a ser tranquilo.